Bom dia, meu transeunte da rede social que tá passeando por aí. O negócio é o seguinte, gente, tranquilo no mamilo, manso como um ganso, leve na neve, legal no pedal, rapidamente. Vamos tratar de um tema que tá todo mundo falando, que é importante que a gente saiba, entenda, compreenda imediatamente para a ação, certo? Então, primeiro, o que é o fascismo? Segundo, o que são movimentos antifascistas e por que isso está em voga em 2020? Por que a gente está falando tanto sobre isso? Bom, o fascismo é um movimento reacionário, é um movimento de reação. Existe o fascismo histórico e existem as aproximações que a gente pode fazer com os diversos governos ao longo da história do século XX e do século XXI, pós-Segunda Guerra Mundial, de governos que se aproximaram daquilo que aconteceu na Itália e na Alemanha na década de 30 e antes da Segunda Guerra Mundial, certo? O que acontece é, o fascismo histórico é um movimento de reação, ou seja, é um movimento que tentava parar, tentava barrar um movimento de ascensão mundial muito forte da esquerda. Por quê? Porque no início do século XX tinha acontecido a Revolução Russa, havia um projeto de alternativa ao capitalismo que era muito forte e que enchia os olhos, os corações e as mentes do mundo inteiro. Como na Itália e na Alemanha houveram tentativas de tomada do poder por parte da esquerda, o que vai haver é uma associação da burguesia com esses elementos altamente militarizados, altamente contrários às ideias comunistas, ou seja, fortemente anticomunistas, autoritários e dispostos à violência física para barrar o avanço do comunismo, certo? E aí que vai se erigir na Itália o Benito Mussolini em 1922 e posteriormente em 1933 o nazismo na Alemanha. Então esses são os fenômenos históricos. Estou só fazendo essa ponte rapidamente para a gente entender que isso é um movimento histórico. O fascismo tem a sua própria construção histórica, certo? Então, só esse detalhe. Vamos para o presente já, direto. Por quê? Porque tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil está havendo uma movimentação quase que de convulsão social. Cada país tem a sua própria dinâmica política e eventos aconteceram tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil que precipitaram os acontecimentos. Nos Estados Unidos foi morto um homem negro pela polícia, por um policial branco. O tema do racismo, o racismo estrutural, a violência do racismo nos Estados Unidos é uma coisa muito forte, gigantesca. Aqui no Brasil também, porque a gente tem em comum com os Estados Unidos o fato de termos sido colônias e escravistas, né, da mão de obra escrava, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e o legado, o triste legado disso é o racismo estrutural. Lá nos Estados Unidos, porém, há um sistema político muito mais consolidado, muito mais sólido. Então, o governo Trump reprime duramente as manifestações que explodiram em todo o país por causa desse acontecimento, mas lá não há uma, pelo menos até o presente momento, não há nenhum indício de que vai haver uma ruptura, de que o Trump vai dar um golpe. Não tem nada disso na história dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fazem é financiar golpes em outros países, mas lá nos Estados Unidos não acontecem os golpes, né? O revezamento entre democratas e republicanos acontece normalmente e a institucionalidade da república continua tranquila. Agora, aqui no Brasil, e esse é o foco mais importante, a gente tem um governo que cada vez mais, sobretudo nesse ano de 2020, vem se aproximando, vem indo de encontro ao fascismo, de verdade, assim, não é brincadeira, não é palhaçada, não é conto da carochinha do professor de história revoltado, não é nada disso. O que acontece é que há no Brasil uma tutela militar sobre a política, isso faz parte da nossa história política, já em diversos momentos da nossa história republicana isso aconteceu. A nossa democracia é uma democracia muito frágil, uma democracia muito jovem, e ela vem sendo constantemente agredida pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesse contexto, somado à crise econômica que já vem de muito tempo no Brasil, que se agrava agora por causa da crise da pandemia do coronavírus, essa tempestade perfeita parece que é uma desculpa para que o Bolsonaro aperte o cinto da democracia, para que ele pressione contra as instituições, para que ele convoque manifestações contra as instituições da nossa democracia, seja o Congresso, seja o Judiciário, o STF. Então, no bojo dessas constantes agressões à ordem democrática proporcionadas e propaladas pelo presidente da República, que começaram a surgir esses movimentos antifascistas. Então o ponto principal é:
para ser antifascista é necessário, é muito importante entender o que é o fascismo, certo? Então a gente pode dizer que o Bolsonaro é um fascista, que o governo Bolsonaro é um governo fascista? Não. Não, historicamente o fascismo é o fascismo do Mussolini, mas ele utiliza de algumas táticas, de algumas técnicas, de algumas arbitrariedades que são próprias de um regime fascista. Então ele está cada vez mais coxeando o alambrado, como diria o nosso querido Leonel Brizola. Então ele está ali chegando pertinho do fascismo, ele namora o fascismo e existem grupos que o apoiam que são claramente fascistas, certo? Então, uma frente antifascista, ela pode agregar, como disse o Marcelo Freixo, por exemplo, uma ampla gama de setores políticos e ideológicos. Então, se você é um democrata liberal, se você é um liberal que defende a democracia, você pode entrar numa frente antifascista, porque todos que querem fazer a manutenção da democracia, que querem defender a democracia, entram numa frente antifascista, tranquilamente. Então, ela pode ser heterogênea do ponto de vista da coalizão ideológica, podem ter vários tipos de grupos. Mas historicamente também ela é puxada pela esquerda. É importante que a gente tenha noção disso, que os principais antifascistas são os comunistas. Por quê? Porque são os comunistas que foram perseguidos. E aí, no caso, os comunistas históricos lá no início da década de 30 e durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia o movimento comunista é mais fraco. Então, hoje em dia a gente pode chamar de forma heterogênea também a esquerda, de maneira geral, é que puxa esse movimento antifascista. Não tem nenhum problema nisso. Mas o movimento antifascista ele não precisa, ele não pode ficar restrito ao campo da esquerda. É muito importante que haja uma movimentação e que haja um apoio massivo de todo o conjunto da sociedade, mesmo quem não se identifica com a esquerda. Todo mundo entrando na frente antifascista pela defesa da democracia. Então esse ponto é importante, mas sem esquecer que na história e atualmente também quem puxa o movimento antifascista são os setores progressistas e de esquerda, certo? Então por que é importante que a gente faça esse movimento antifascista? Porque há uma ameaça real à democracia, não adianta a gente fechar os olhos para isso. O Bolsonaro constantemente agride o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a instituição máxima do judiciário. O judiciário é um dos 3 poderes da República. É o executivo, na figura do presidente da República, questionando e agredindo o judiciário. O executivo, na figura do presidente da República, convoca manifestações que pedem o AI-5, que pedem o fechamento do Congresso Nacional, que é o poder legislativo. Então, se o executivo está agredindo constantemente os outros 2 poderes, o que ele pretende? Qual é a iniciativa dele? O que faz a gente pensar com essas movimentações? Que ele quer o poder total para si, que ele quer instaurar uma ditadura. O Bolsonaro tem o apoio dos militares, não sabemos até que ponto vai esse apoio, mas há uma ameaça real à democracia. Por isso mesmo, com o isolamento social, mesmo com todos os problemas que existem em ir para a rua, para que as ruas não fiquem no monopólio da direita, da extrema direita, tiveram manifestações nesse domingo agora em que a esquerda também foi para a rua. E é um movimento necessário não porque a gente seja contra o isolamento social, porque a gente seja hipócrita, não se trata disso. Se trata de uma situação limite. Esse ponto que é importante frisar, é importante que entre na cabeça de todo mundo. Há uma situação limite, a democracia está realmente sendo ameaçada. A democracia no Brasil ela não é um valor absoluto e universal para as pessoas mais jovens, ou que talvez não tenham tanto conhecimento de história assim. A gente tem 30 anos de democracia, basicamente. Antes a gente teve uma ditadura militar. E antes da ditadura militar a gente teve um período de 20 aninhos de democracia. E antes teve uma ditadura. Então a trajetória republicana do Brasil é uma trajetória de golpes e contra-golpes e de tutela militar sobre a política. Então é importante defender a democracia e é importante frisar que no Brasil, eu venho dizendo isso, quem defende a democracia é a esquerda. Quem tentou evitar um golpe militar em 1961 foi o Leonel Brizola. Quem tomou o golpe militar em 64 foi o João Goulart, que era de esquerda. Então é importante que a gente defenda a democracia nesse momento que ela está realmente ameaçada. Por isso é importante entender o que é fascismo, por isso é importante entender o que é antifascismo e se colocar politicamente. Esse momento exige que a gente se coloque politicamente. Isso é muito importante. Então é isso, um abraço a todos. E até a próxima.